Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que leem livros de autoajuda, devoram biografias de pessoas de sucesso, assistem a palestras motivacionais e, no fim das contas, continuam exatamente no mesmo lugar, sentindo o mesmo vazio e a mesma frustração? Pense comigo por um momento em uma cena muito curiosa, uma história de duas crianças pequenas brincando com barquinhos na beira de um lago. Uma delas, muito orgulhosa, diz que o pai comprou aquele barco por uma quantia enorme de dinheiro e sugere que o amigo peça ao pai dele para comprar um igual. A outra criança, inocente, responde que já pediu, mas o pai disse que não tinha dinheiro. A primeira criança, então, dá uma risada e diz que isso é mentira, pois ela mesma já viu o pai ir até um prédio chamado banco, falar com um homem. E o homem simplesmente entregar o dinheiro na mão dele. Na mente daquela criança, bastava ir ao banco e pedir o dinheiro, sem compreender que, antes de sacar, o pai precisou trabalhar, suar e depositar aquele valor lá. Nós sorrimos da ingenuidade infantil. Mas a grande e dolorosa verdade é que muitos adultos agem exatamente da mesma forma quando se trata de desenvolvimento pessoal e sucesso. Eles acreditam que basta ler um livro para que a sua mente e a sua vida mudem magicamente, sem entender que o livro é apenas um mapa. E que a jornada exige que você coloque os pés na estrada, enfrente o cansaço e forje a sua própria força de vontade. Quando não vem o resultado imediato, essas pessoas se frustram, culpam o livro, culpam o mundo e desistem. Mas a mudança real, a verdadeira transformação, exige que você deposite o seu esforço diário no banco da sua própria vida. E isso nos leva a uma reflexão muito profunda sobre o que realmente significa ter sucesso. Hoje em dia, a sociedade nos vende uma ideia muito barata e superficial de vitória. Há uma velha história sobre um humilde funcionário de banco que, cansado de sua vida monótona e de seu salário baixo, um dia encontra um cheque em branco assinado no chão. Ele passa noites em claro, a consciência pesando, mas a ganância fala mais alto. Ele desconta o cheque, enriquece da noite para o dia, entra para a política através de subornos, torna-se um homem poderoso, temido, e quando morre, tem um funeral gigantesco, com a presença do presidente e honras militares. Para os olhos do mundo moderno, ele foi um sucesso absoluto. Mas será que foi mesmo? Se o sucesso for medido por aplausos vazios e riqueza ilícita, então homens como Confúcio, que vagou de reino em reino sem que nenhum governante adotasse suas ideias, ou Jesus, que foi crucificado entre ladrões, seriam os maiores fracassados da história. O verdadeiro sucesso não é o acúmulo de bens por meios duvidosos, mas sim a utilização de meios honestos e íntegros para alcançar um propósito elevado, algo que traga paz à sua consciência e benefício à humanidade. E para trilhar esse caminho estreito e difícil da integridade moral, a única ferramenta que você realmente precisa é a força de vontade. Seguindo esse raciocínio, precisamos derrubar um dos maiores mitos que aprisionam a mente humana, a crença cega na sorte e o pavor da adversidade. Quantas vezes você já ouviu alguém justificar o próprio fracasso dizendo que nasceu pobre, que tem a saúde frágil, ou que simplesmente não teve as mesmas oportunidades que os outros? A verdade nua e crua é que a adversidade não é um muro que bloqueia o seu caminho, na maioria das vezes, ela é o próprio caminho. Pense nas árvores mais fortes e altas, elas não crescem em estufas protegidas, mas sim nos terrenos mais rochosos, castigadas pelos ventos mais ferozes. A história da humanidade está repleta de exemplos luminosos de pessoas que transformaram a maior das tragédias em sua maior alavanca. Se o grande escritor Marcel Proust não sofresse de uma asma terrível e de uma sensibilidade nervosa que o obrigava a viver trancado em um quarto, forrado de cortiça para não ouvir os ruídos do mundo, será que ele teria tido a introspecção necessária para escrever a sua obra-prima monumental sobre a busca do tempo perdido? Se Beethoven não tivesse ficado surdo, será que ele teria mergulhado tão fundo em sua própria alma para compor sinfonias que ecoam a própria voz de Deus? E o que dizer de Helen Keller, que ficou cega, surda e muda aos 2 anos de idade, e ainda assim aprendeu a ler e escrever? Formou-se na universidade e viajou o mundo inspirando milhões de pessoas? A pobreza e a dificuldade são, muitas vezes, os ventos frios que nos despertam do sono da complacência.
Quando você nasce em um berço de ouro, com todas as facilidades do mundo, a tendência natural é o relaxamento, a preguiça, a falta de ambição. Não há mérito em vencer quando o jogo já está ganho antes de começar. O verdadeiro triunfo, aquele que engrandece a alma e forja o caráter, pertence àqueles que começam com as mãos vazias e, munidos apenas de uma vontade inquebrantável, constroem o seu império interior e exterior. O capital mais valioso que você possui não é o dinheiro na conta bancária, pois a inflação pode devorá-lo e os ladrões podem roubá-lo. O seu verdadeiro capital é a sua experiência, a sua inteligência, as suas 24 horas diárias e a sua coragem de enfrentar o desconhecido. Mas o que é exatamente essa força de vontade da qual tanto falamos? Muitas pessoas acreditam, de forma equivocada, que a força de vontade é uma espécie de dom místico. Um superpoder que algumas pessoas recebem no berço e outras não. Isso é uma mentira paralisante. A força de vontade não é uma entidade única, mas sim um processo dinâmico composto por 3 engrenagens fundamentais que trabalham em conjunto: o pensamento, a decisão e a ação. Se faltar uma dessas peças, a máquina para. Imagine que você deseja escolher uma nova profissão. A primeira etapa é o pensamento, a análise profunda. Você precisa avaliar suas habilidades, o mercado, as suas inclinações naturais. Você pondera, compara, estuda. A segunda etapa é a decisão. Depois de tanto pensar, você precisa bater o martelo e escolher um caminho, cortando as outras opções. E a terceira etapa, a mais difícil e longa de todas, é a ação perseverante. É sentar na cadeira todos os dias para estudar, enfrentar as provas, os fracassos temporários, o cansaço. Se você apenas obedece aos seus pais e entra em uma faculdade de medicina sem pensar por si mesmo, você pode até ser um filho obediente. Mas não está exercendo a sua força de vontade, pois lhe faltou a iniciativa do pensamento. Portanto, a força de vontade é algo que todos nós possuímos em maior ou menor grau. Você já demonstrou força de vontade inúmeras vezes na sua vida. Quando você estava cansado no domingo de manhã, dividido entre ficar na cama ou ir visitar um amigo que precisava de você, e você escolheu levantar, vestir a roupa e ir, você usou a sua força de vontade. O problema não é a ausência total dessa força, mas sim o fato de que, em muitas pessoas, ela está doente, atrofiada por falta de uso ou desequilibrada. E aqui entramos em um território fascinante da psicologia humana, as doenças da vontade. Sim, a vontade pode adoecer de várias maneiras. Existem pessoas que sofrem de uma doença na fase do pensamento e da iniciativa. São aquelas pessoas extremamente passivas, que vivem a vida inteira sendo conduzidas pelas opiniões alheias. Quando crianças, faziam tudo o que os pais mandavam sem questionar. Adultos, deixam que o parceiro ou a parceira escolha a cor da roupa, o destino das férias, a comida do jantar. Elas parecem não ter conflitos e podem até se considerar felizes, mas na verdade, abriram mão da própria individualidade. No extremo oposto, existem aqueles que têm iniciativa em excesso, mas sofrem de uma rebeldia crônica, rejeitando qualquer conselho, o que os leva a cometer erros estúpidos por puro orgulho. Outra doença gravíssima da vontade ataca a fase da decisão. Você já conheceu alguém que simplesmente não consegue decidir nada? Pessoas que precisam ser empurradas, obrigadas pelas circunstâncias ou por um prazo fatal para fazerem o que precisam fazer. Muitos artistas geniais, como Baudelaire, só conseguiam escrever quando os credores batiam à porta ameaçando-os de prisão, ou quando os editores gritavam com eles. Muitos estudantes são assim, passam um ano inteiro procrastinando e só abrem o livro na véspera da prova, movidos pelo pânico. Eles não têm o domínio sobre si mesmos, precisam de um chicote externo. E há também aqueles que decidem, mas mudam de ideia como borboletas pulando de flor em flor, começam um curso de inglês, fazem um mês e desistem. Compram um violão, tocam uma semana e o deixam no canto da sala. Mudam de profissão 5 vezes em 10 anos. São como pedras rolando ladeira abaixo, que nunca criam limo. Porém, a doença mais comum e trágica da vontade ocorre na fase da ação. É o mal que atinge as pessoas inteligentes demais, os sonhadores e os teóricos.
Há pessoas que têm ideias brilhantes, planos revolucionários para acabar com a fome no mundo ou escrever o maior romance do século, mas que nunca, absolutamente nunca, tiram essas ideias do papel. Eles argumentam que as condições não são perfeitas, que falta financiamento, que o momento não é o ideal. Se você sugere abrir um pequeno negócio, eles passam semanas calculando os riscos, imaginando todas as catástrofes possíveis, a inflação, a concorrência, e concluem que é melhor não fazer nada. A inteligência deles se tornou uma armadilha, um instrumento para justificar a inércia. Pior ainda são os críticos cínicos, aqueles que não fazem nada e ainda jogam água fria no entusiasmo de quem está tentando fazer. Eles zombam do seu esforço, perguntam para que você está estudando tanto se o país está em crise. E tentam puxar você para o abismo da mediocridade em que eles mesmos vivem. E, curiosamente, existe também o excesso de ação, o agir cego e impulsivo de quem não pensa. Não planeje e simplesmente sai batendo a cabeça na parede, confundindo agitação com produtividade. Para curar essas doenças e fortalecer a nossa vontade, precisamos entender a dança complexa entre a nossa razão e as nossas emoções. A razão, o intelecto, é como o leme de um navio ou a bússola de um viajante. Ela nos diz para onde ir, nos ajuda a analisar o terreno, a prever os obstáculos e a escolher a melhor rota. Se você não usar a razão para escolher a sua profissão, por exemplo, e for apenas pela moda ou pela pressão social, acabará em um trabalho que odeia. E nenhuma força de vontade do mundo fará ser excelente naquilo. A razão nos impede de sermos otimistas ingênuos que acreditam que tudo será fácil. E também nos impede de sermos pessimistas covardes que desistem antes de tentar. Contudo, a razão, por si só, é fria. Ela é luz, mas não é calor. Ela não tem a força motriz para nos fazer atravessar as tempestades. O que realmente nos move, o combustível que faz a máquina da vontade funcionar, são as nossas emoções e os nossos desejos. Se você quer ter uma força de vontade de aço, você precisa aprender a usar as suas emoções a seu favor. Até mesmo desejos menos nobres, como a ambição por dinheiro ou por reconhecimento, têm um poder formidável. Homens arriscam suas vidas cruzando desertos escaldantes ou dirigindo caminhões carregados de explosivos por estradas perigosas apenas pelo desejo de enriquecer. Escritores passam fome e frio em sótãos úmidos movidos pela vaidade de verem seus nomes imortalizados em uma capa de livro. Se essas emoções mundanas têm tanto poder, imagine a força das emoções superiores, como o amor à família, o amor à pátria, a busca pela verdade e pela justiça. O amor é a força mais poderosa do universo. Quando uma mãe se joga na frente de um perigo para salvar o filho, ela não hesita, ela não faz cálculos matemáticos. A força de vontade dela é instantânea e invencível porque é movida por um amor absoluto. Portanto, ao traçar um objetivo, não se apoie apenas na lógica fria. Apaixone-se pelo seu objetivo. Se você quer aprender um novo idioma, não pense apenas na regra gramatical, visualize-se viajando, conversando com pessoas fascinantes, lendo grandes obras no original, dando orgulho à sua família. Deixe que a emoção inflame a sua razão. Ao mesmo tempo em que alimentamos as emoções positivas, precisamos travar uma guerra implacável contra as emoções que enfraquecem a nossa vontade. A preguiça, o amor ao conforto excessivo, o medo do esforço e a aversão à disciplina. A melhor maneira de combater esses inimigos internos é, primeiro, dissecá-los sob a luz da razão. Quando você sentir a tentação de abandonar os estudos para ir a uma festa, pare e analise as consequências a longo prazo. Visualize o tipo de pessoa fraca e estagnada que você se tornará se ceder a esse impulso repetidas vezes. Olhe ao seu redor e veja o destino daqueles que escolheram o caminho mais fácil, e sinta uma aversão genuína por esse destino. Além disso, podemos usar a autossugestão, repetindo para nós mesmos, em momentos de silêncio, frases de coragem e determinação. Mas há um truque ainda mais inteligente: usar a própria preguiça a nosso favor. A preguiça é a mãe de muitas invenções. Foi a preguiça de carregar peso nas costas que fez o homem inventar a roda e domesticar os cavalos. Se você tem preguiça de fazer uma tarefa repetitiva, use a sua inteligência para criar um sistema.
Um método de organização que torne o trabalho mais rápido e eficiente. Transforme o seu defeito em um estímulo para a sua criatividade. E para que essa guerra interna seja vencida, é imperativo cultivar a virtude do autodomínio. O autodomínio é a capacidade de manter a calma e a clareza mental no meio da tormenta emocional. Quando alguém o ofende criticando seu trabalho, o impulso natural é o sangue subir a cabeça, gritar e revidar. Mas a pessoa que está forjando seu caráter respira fundo, segura a palavra na ponta da língua e não permite que a raiva dite suas ações. Ela ouve a crítica, guarda para si, e dias depois, com a cabeça fria, analisa se há alguma verdade naquilo. O autodomínio não significa ser um robô sem sentimentos, frio como uma pedra, o que seria apenas uma forma de hipocrisia e dissimulação. Significa, sim, que você é o mestre da sua própria casa interior. Você sente a raiva, sente o medo, sente a tristeza, mas você não permite que essas emoções tomem o volante da sua vida. Você as canaliza e as utiliza de forma construtiva. Mas nada disso terá utilidade se você não tiver um alvo claro. Uma pessoa sem um propósito definido é como um navio sem leme em mar aberto, sendo jogado de um lado para o outro pelos ventos das circunstâncias. Gastando combustível, mas sem nunca chegar a porto algum. O grande drama da educação moderna é que ela nos ensina a memorizar fórmulas matemáticas e datas históricas. Mas raramente nos ensina a descobrir o que realmente queremos da vida. Os jovens saem das escolas e universidades completamente perdidos. Eles arrumam um emprego qualquer que pague as contas, casam-se, têm filhos, esperam pelo fim de semana, envelhecem e morrem. Vivendo uma existência quase vegetativa, sem um propósito que faça o coração bater mais forte. O primeiro passo para a grandeza é definir o seu objetivo. O que você quer? A sua ambição é ser um grande cientista, um excelente pai de família, um escritor, um empreendedor? Não importa a área, desde que seja um ideal nobre e alcançável. E preste atenção na palavra alcançável. Não adianta querer abraçar a lua. Se você definir um objetivo que está completamente fora da sua realidade e das suas capacidades, a frustração será inevitável e destruirá a sua força de vontade. A genialidade está em pegar um objetivo grande e distante e fatiá-lo em pedaços pequenos e digeríveis. Aplicando a velha regra de Descartes de dividir as dificuldades. Se você quer ser um engenheiro mas não tem dinheiro para a faculdade agora, não olhe para os 10 anos de distância. Divida o plano. O objetivo deste ano é terminar o ensino médio, o objetivo deste mês é guardar uma pequena quantia. O objetivo desta semana é ler um livro sobre o assunto. Quando você fragmenta o impossível, ele se torna uma série de pequenos passos perfeitamente possíveis. Você para de se assustar com a montanha e foca apenas no próximo degrau. Mágica acontece quando você descobre que quase tudo é realizável se você tiver a paciência de ir passo a passo. Uma vez definido o caminho, surge o momento da decisão. E como sofremos para tomar decisões? Gastamos uma energia vital imensa hesitando diante de encruzilhadas triviais. Acordamos no domingo de manhã e passamos 2 horas debatendo internamente se vamos passear no parque ou ficar em casa lendo um livro. Quando finalmente decidimos, já estamos exaustos e o dia já passou da metade. Essa indecisão crônica nas pequenas coisas atrofia o nosso poder de escolha nas grandes coisas. Precisamos treinar a nossa mente para decidir rapidamente os assuntos de pouca importância. Vai pedir um prato no restaurante? Olhe o cardápio e escolha em 1 minuto. Vai comprar uma camisa? Escolha a cor e leve, sem ficar atormentando o vendedor e a si mesmo por horas. Guarde a sua energia mental para os conflitos que realmente importam, aqueles onde há um choque profundo de valores. Como o dever familiar versus a realização pessoal, ou a ética profissional versus o ganho financeiro. Nesses momentos cruciais, a hesitação é natural, mas se você tiver treinado seu caráter ao longo da vida para amar o que é certo e justo, a sua bússola moral o guiará para a decisão correta com mais clareza. E cuidado com a armadilha de pedir conselhos a todo mundo. Quem pede opinião a dezenas de pessoas acaba construindo uma casa torta para tentar agradar a todos, e no fim, não agrada a ninguém, nem a si mesmo. Ouça algumas pessoas sábias e experientes, sim,
Mas no final, feche a porta do seu quarto, assuma a responsabilidade e tome a decisão por si mesmo. O seu destino é seu, e terceirizar suas escolhas é a morte da sua individualidade. Além disso, liberte-se do medo de viver e do perfeccionismo paralisante. Muitas pessoas perdem as melhores oportunidades da vida, seja no amor ou nos negócios, porque estão esperando a situação 100% perfeita. Sem riscos, sem falhas. A vida real não funciona assim. Se uma oportunidade se apresenta e ela tem 60% de chances de ser boa, agarre-a. Os outros 40% de incerteza ou de defeitos você conserta no meio do caminho, com suor, adaptação e coragem. A felicidade e o sucesso não caem prontos do céu, eles são materiais brutos que nós precisamos esculpir com as nossas próprias mãos. No meio da poeira e do caos da existência. E quando a decisão for tomada, age imediatamente. O ferro deve ser forjado enquanto está quente. A palavra amanhã é a maior armadilha do diabo, o cemitério onde estão enterrados os maiores sonhos da humanidade. Se você decidiu que vai começar a estudar, abra o livro agora, hoje. Se deixar para amanhã, o entusiasmo esfria, a rotina o engole, e a inércia vence mais uma vez. Os homens que constroem impérios não são necessariamente os mais geniais, mas são os que não procrastinam. Eles têm a sagacidade de agarrar a oportunidade pelo pescoço assim que ela aparece, sabendo que a deusa da oportunidade. Pois ela é careca na nuca. 5 minutos de hesitação podem custar uma batalha, podem arruinar um negócio, podem fazer você perder o amor da sua vida. Portanto, cultive a urgência do agora. E quando estiver agindo, concentre-se de corpo e alma no que está fazendo. A nossa mente é como uma lente de aumento. Se você focar os raios de sol através dela em um único ponto, você fará fogo em segundos. Mas se você ficar movendo a lente de um lado para o outro, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não aquecerá nada. A dispersão é o grande mal moderno. Desligue as distrações, elimine os devaneios românticos e as ilusões que apenas servem para fugir da realidade e enfraquecer o seu vigor. Coloque toda a sua presença na tarefa que está diante de você, por mais simples que ela seja. Por fim, entenda que a força de vontade é um músculo, e como qualquer músculo, ela cresce não com esforços titânicos esporádicos, mas com o exercício diário e constante. Valorize o seu tempo de forma quase avarenta. Não existem minutos perdidos. Aqueles 15 minutos no ônibus, aqueles 10 minutos esperando uma reunião começar, são pequenas moedas de ouro que, somadas ao longo de meses e anos, podem comprar a sua fluência em um novo idioma. A leitura de dezenas de livros clássicos ou a escrita de uma obra inteira. Adote pequenos rituais de disciplina diária. Se você costuma enrolar 10 minutos na cama depois que o despertador toca, force-se a pular imediatamente a partir de amanhã. Se você fuma após o almoço, exerça a sua vontade e não fume. Ao vencer essas pequenas batalhas diárias contra a sua própria indulgência, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu cérebro de que quem manda na sua vida é você, e não os seus impulsos. Mantenha a saúde do seu corpo com exercícios e respiração profunda, pois um corpo doente e intoxicado arrasta a mente para baixo. E, acima de tudo, mantenha a higiene do seu espírito. Fuja do pessimismo, afaste-se de pessoas tóxicas que sugam a sua energia. Leia avidamente as biografias dos grandes homens e mulheres da história. Ao ler sobre a persistência sobre-humana de Gandhi, ou a fome de conhecimento de Jack London, que lia 15 horas por dia e escrevia 5.000 palavras diariamente, mesmo vivendo na miséria, a sua própria alma se incendiará. Você perceberá que eles eram feitos da mesma carne e osso que você. E que a única diferença entre o fracasso anônimo e a glória eterna é a chama inabalável da força de vontade. Desperte essa chama dentro de você, alimente-a todos os dias com pequenos atos de coragem e disciplina, e observe, maravilhado, como você se torna o arquiteto inquestionável do seu próprio destino.